Com muita honra, nosso convidado de hoje é o CEO e fundador da Rede Nação Verde, empreendendo há mais de 33 anos, com mais de 100 franquias pelo Brasil. Seja muito bem-vindo, Ricardo Cruz! Fala, galera! Mas antes de mais nada, senhor Ricardo Cruz, a Nação Verde, ela nasceu de uma necessidade, tipo, de casa mesmo, ali da família. Como é que foi essa história aí? Eu encontrei o meu propósito e o meu bloqueio, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Eu já era empreendedor há 18 para 19 anos já. Eu comecei com 16. Com 21 anos de idade eu tinha 22 funcionários. Tinha mais funcionário que ano, né, de vida. E aí era um cara solteiro e bem sucedido. E aí minha mãe fica doente. Cara, você era feliz, né? Solteiro e bem sucedido. Isso é bom, hein? Isso é bom. Solteiro. Esse aqui ficou noivo, né, Eric? Eu não sei pra quê que faz essas coisas. Né? Com 23 anos. Mas aí veio a parte... É a melhor coisa. Fez bem, Davi. Aqui é turma da resistência. Eu pego referência com quem tem os relacionamentos fantásticos. 25 anos de casado esse ano, sabia? Você tem? Sério? Eu não sabia, 25 anos esse Irado, ano. velho. Com a mesma mulher. Eu tenho que pegar umas Tá referências com você também pra acertar aí. Bom. Eu fui pai velho, né? Mas eu já tô com 3. Então, se eu soubesse o quão bom era, eu já ia ser pai muito antes. É. E aí minha mãe ficou doente e aquilo me abalou profundamente. Assim, eu tinha tido problema de dinheiro. Quem nunca, né? Tinha tido problema de dinheiro, mas não deixava de dormir por causa disso, não. Eu tinha tido problema de relacionamento. Não deixava de dormir por causa disso. Mas quando minha mãe ficou doente, foi a primeira vez que alguém ficou doente na minha família. Nunca ninguém ficou doente. Aí eu vi qual era o meu ponto fraco. Aí eu fiz amizade com um cara, me levaram numa palestra dele, pro Network, que é meu amigão até hoje, um tal de Lair Ribeiro. Grande Aí comecei, doutor Lair. cara, 2007, você imagina escutar aquele cara? O cara me ensinou a ler contrarótulo, sem noção. Você imagina em 2007, pra resumir 2007, ovo faz mal, come margarina que é bom. Resumindo, pra ser rápido. Sim, Esse é o 2007. A grosso modo. A grosso modo é isso. Dava pra se aprofundar, mas é isso. E aí o cara começa a falar coisas do tipo assim, glúten. Glúteo? Ele não, glúten. Não sei o que é glúten, cara, em 2007. Ninguém sabe o que é glúten em 2007. Ele me ensina a ler contrarótulo em 2007. Cara, se ler contrarótulo em 2007 não é bom pra sua esquizofrenia. Você sai na rua assim, ó. Desesperado, assim, né? Vai comer o quê? Vai comer o quê, né? Porque tudo tem conservante, acidulante e tudo dá mais, câncer, né? né? E aí, assim, ele falava assim pra mim, não, olha, a gente tem uns procedimentos diferentes e a gente trabalha com suplementação ortomolecular, a gente trabalha com detox. Não sabia de nada que é isso. Falando hoje isso, as pessoas... É ok hoje. É um vocabulário já... Dominado. Já considerável, né? Aí eu acreditei nisso aí. Eu também... Por ser empreendedor desde jovem, ter enfrentado muita barra, né, cara? Eu também não tinha medo de muita coisa, não. A não ser de Deus, cara. Eu sou cagão pra Deus. Eu sou cagão. Eu sou aqueles que quando eu falo uma promessa, cumpre. Sabe quando você fala uma promessa pra Deus? Eu cumpro. Eu acho realmente que Deus vai me castigar. Você crê Deus em do Deus? Velho Testamento. Creio muito. Eu tenho uma fé racional em Deus, inclusive. Deus de Abraão? Bacana. Deus de Abraão. Eu creio em Deus, né? E fiz uma promessa que se minha mãe ficasse boa com aquelas coisas todas lá, eu ia fabricar aquele produto um dos produtos que ele trazia dos Estados Unidos, porque ele não deixava comprar nada no Brasil. Ele não deixava comprar nada e ele trazia através de uma importadora ali em Moema e a gente comprava as coisas, cara. Comprava as coisas ali e eu falei, meu, se esse negócio der certo aí eu vou fabricar um produto desse no Brasil. Essas coisas, o que eram? Produtos naturais? Produtos naturais. E aí minha mãe ficou boa, cara, eu fui pagar minha promessa, não teve um business plan. Fui pagar minha promessa, tinha 5 empresas, montei a sexta. Foi isso. Aí deu certo, a gente dava as palestras à noite replicando o que ele ensinou. E o doutor Eduardo Gomes de Azevedo ensinou. A gente só treinava quem? Os médicos e os nutricionistas. Por quê? Porque eles não sabiam. Aliás, a maioria não sabe até hoje. Não sabe curar a pessoa. Sabe curar a doença. E isso foi se aprofundando e piorando ao longo do tempo. E aí o que eu fiz? Cara, comecei a dar essas palestras à noite. Trazia médicos que já eram da área para ensinar outros médicos e nutricionistas. Eu ficava falando assim, será que dá para ganhar dinheiro com isso aí? As pessoas vinham, me pagavam, falavam obrigado, passava o cartão. Eu vendia moto, filho, as pessoas morriam. Você entendeu? Não era assim. E aquilo foi um impacto muito grande, eu gostei daquilo lá. Falei, cara, vou tocar isso aí em frente. Aí veio o assalto, né?
Passou uns 4 meses assim, veio o assalto. Eu tive 3 grandes assaltos lá, mão armada, né? Nesse terceiro assalto, mesmo sem reagir, eu tomei um tiro e quase faleci. Quando eu voltei do hospital, em um ano eu vendi tudo e comecei um negócio que não tinha nome. Aí não tinha nome, uma madrugada lá de 2010, 2011, nós botamos de Nação Verde. Tava começando um negócio chamado Facebook, tava tudo liberado, a gente registrou e falou, vai se chamar Nação Verde, é uma empresa de sustentabilidade. Por que não era produtos naturais? Porque não tinha esse ramo. Não tinha isso, essa consciência, produtos naturais. Encapsulado. Não tinha isso em 2010, 2009, 2010. Não tinha um lugar no mercado pra ser a vitrine, Não né? teve um benchmark, não teve um estudo. Eu falei, olha, vai ser a Nação Verde, vai ser uma empresa de sustentabilidade. Vamos fazer uns alimentos melhores, uns suplementos melhores, cosmético melhor, o que der pra fazer de melhor nós vamos fazer. E começamos. Aí foi dando certo, escrevi meu livro chamado Método UAU, transformei aquilo numa franquia. Aí o franqueado até hoje é a mesma metodologia, ele tem que ler o meu livro, vem pra nossa aceleradora, fica 5 dias lá, faz as provas, e aí ele começa a loja dele já sabendo empreender. Então, basicamente, a maior parte do meu público não é empreendedor ainda. Ele quer ser empreendedor. E aí a gente tem um preparo lá para transformar esse cara em empreendedor, que é um cara à parte, né? Então, eu não sou empreendedor de palco, não fui formado na vida, né? Então, eu percebi, né, com todo a explosão das mídias sociais, que o empreendedorismo de pelúcia, né, o empreendedorismo de palco, ele traz, assim, aquelas frases de efeito. Cara, traz. Antes do fenômeno das mídias sociais, pra vocês terem uma noção, eu cheguei na casa da minha mãe, e aí eu tinha visto na TV que as pessoas estavam colocando garrafa PET de 2 litros em cima dos relógios de luz, né? Vai economizar. Ó lá. Vai economizar. Pra economizar luz. Pus muita garrafa PET em cima do relógio. Pus umas 5 assim, ó. Clássico, né? Olha só, eu cheguei na casa da minha mãe e vi as garrafas PET em cima do relógio de luz. Quer dizer, ninguém sabe por que fez aquilo. As pessoas também não sabem porque estão imitando, só vão fazendo. Isso aí. Né? E a mesmíssima coisa acontece hoje nas mídias sociais. A mesmíssima coisa. Por exemplo, empreenda com o que você ama. Esse, por exemplo, é um exemplo. É a garrafa PET em cima do relógio de luz. Empreenda com o que você ama. Vai odiar o seu trabalho e o seu hobby, vai odiar os dois. Empreenda com o que você ama é uma das maiores bobagens, por exemplo, do empreendedorismo de pelúcia. Mas por que, cara? Você acha que você tem que empreender com o quê, afinal, então? Cara, com um propósito, um bloqueio, algo que você quer resolver no mundo, algo que te incomoda, que fez uma cicatriz em você, que te machucou. Aí você, por exemplo, pode ser uma das vertentes, mas, por exemplo, você quer ver só essa aqui? Olha só. Isso que aconteceu com a minha mãe, não vai acontecer mais com a mãe dos outros. Que eu não vou deixar. Pronto. Tá aí, ó. Aí você pega algo pra você fazer que às vezes tá distante de você. Cara, quantos filhos você tem, Ri? Eu não tenho. Quantos filhos você tem, Davi? 0. Quantos filhos Também você tem? não tenho filho. Se você fizer Você já teve filho por nós 3. Já tive um pra cada. Se você fizer uma pergunta aqui pras pessoas que têm 2, 3 filhos, vou perguntar pra você que tá assistindo a gente aqui, ó. Vende um filho seu pra mim? Eita. Eu fiz essa pergunta ao vivo no meu podcast pra uma pessoa que tem 3 filhos e tava precisando de grana. Eu falei, eu te dou R$1 milhão por um dos seus filhos. Falou, não, mas eu não vendo. Mas você tem 3, me vende um. Não, mas eu não vendo. Você pode aumentar o valor que for que a pessoa não vai vender. Sabe qual que é a lição? Você tem dificuldade de vender tudo aquilo que você ama. Você não vai recrutar a ideia de que você é ruim quando você sabe que ama alguma coisa. Você não vai recrutar a ideia que precisa melhorar quando você ama alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo alguma coisa de coração, quando você ama alguma coisa, por que você acharia que faz mal feito aquilo que você ama? Quando que você vai achar que educa mal o seu próprio filho? Você não vai. E é por isso que as empresas com propósito têm dores iguais ou até maiores do que as empresas que foram, né, feitas por uma planilha de Excel. Não é mais fácil ter uma empresa com propósito. É até mais difícil. Porque você tem que se desvencilhar das coisas. Às vezes você se torna um péssimo vendedor, um péssimo comercial. Simplesmente porque ama o que faz. E as pessoas não falam sobre isso. Ok. E o empresário que tá assistindo a gente, que hoje ele se vê olhando pro lado e pro outro, sem ter sentido no que ele tá fazendo,
Às vezes ele tem um comércio de bairro, ele não é nem um pouco apaixonado por aquilo, não tem nada da história dele ali dentro, ele tá empreendendo somente por necessidade. O que é que você diz pra esse cara, pra que ele se apaixone, talvez, pelo negócio dele, ou você diz pra que ele busque alguma coisa ao qual ele é mais apaixonado? Puta, boa pergunta, né? Cara, é possível a gente fazer coisas incríveis, seja com a coxinha ou com o hot dog. É possível a gente fazer coisas maravilhosas. Basta você ter uma conexão maior com quem você está servindo. Então a liderança é para empreender, ser empresário é para quem quer ser líder, cara. E liderança é servir. Você tem que mudar muitas vezes o seu conceito de vida, cara. Não está relacionado às vezes ao seu produto, está relacionado à sua postura de vida. Empreender é para líderes. Você precisa buscar na sua raiz. Por que você começou a fazer isso? Você era funcionário de uma empresa, seu patrão chegou com um carro novo e você achou que aquilo dava dinheiro e aí você foi empreender com aquilo. Na realidade, boa parte da motivação das empresas que começam por causa de inveja. Como buscar propósito quando a coisa já começou com esse tipo de semente? Então, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Como é que faz pra buscar corrigir ou colocar da maneira correta, como você tá pondo, o cara começou a empreender pela grana, por exemplo, somente olhando em termos financeiros, porque senão não teria, como você falou, não teria nem grana pra pagar as contas. E hoje o negócio dele é somente uma vaca leiteira pra que ele extraia grana daquele negócio. O que é que esse cara tem que olhar hoje no negócio dele? É tipo... Eu tenho dessa dúvida também, porque vários empresários me perguntam disso constantemente e às vezes eu fico sem resposta pra dar. Sem buscar dentro de você a real motivação e aquilo que você sente por aquilo que a sua prestação de serviço ocorre, mudar o olhar da coisa, seja para um produto ou para uma prestação de serviço, é o único caminho. Não tem outro caminho. O seu cliente, qual que é a transformação que ocorre na vida dele quando você fez aquilo que você fez? Seja uma prestação de serviço ou seja um produto físico, não é? Então, se você vende brigadeiro, cara, por que você vende aquele brigadeiro? Qual que é a emoção que aquele produto vai gerar para essa pessoa? Você precisa disso para fazer sua comunicação. Se você não consegue estabelecer um vínculo ali com aquelas pessoas, se você não consegue estabelecer um vínculo emocional da vida com aquelas pessoas, é difícil até fazer a comunicação. Porque a sua comunicação ela vai estar só na base do benefício daquele produto, no limite. Se você não estabelecer uma conexão ali emocional, não tem o que ser feito, cara. Por que as pessoas vão comprar de você e não vão comprar do outro? Tá baseado mais na história que você conta, do porquê você faz o que você faz. Tem um livro famoso, né, Comece pelo Porquê. Eu acho que tinha que ter um outro livro, Comece pelo Pra Quê, cara. Pra que você faz o que você faz? Não, o que você faz? Eu vendo brigadeiro, cara. Cara... Você não acha que pode ser estágio, assim, do mesmo jeito que você tem Tive um insight interessante aqui, você vai gostar dele. Já ouviu falar em escala de Maslow? Uhum. Eu acho que na empresa existe escala de Maslow também. Com certeza. Eu acho que você, dependendo de... Você já tinha 5 empresas. Sim. E lançou a 6ª. Então, talvez, você dentro da escala de Maslow, que começa, primeiro você precisa... Necessidade básica, depois pertencimento, depois unicidade. Aí o propósito está lá em cima na pirâmide. Se eu começar com o propósito, pode ser que a parte de baixo, que é pagar a conta de luz, conseguir as minhas obrigações, fiquem tão distante que eu não consiga nada. Então, eu acho que a gente tem que dar essa ponderada, né? Então, dependendo do estágio que você tá, você fala, ok, isso aqui eu vou salvar o mundo, isso aqui foi uma dor. Mas, às vezes, o empreendedor, ele vai para o mundo do empreendedorismo, cara, total necessidade de comer, eu preciso comer. Né? O Joe Girard, o maior vendedor de carros do mundo, ele falava assim, o que motivava você a vender carro? Ele falou assim, levar comida para casa. Eu precisava levar comida. Quando um cliente entrava, ele falava assim, está entrando aqui um prato de feijão. Né? Aí depois ele saiu daquela escala de Maslow e foi... Rompeu. Pô, eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em vender. Aí depois ele... Mas espera aí, além do prazer, eu estou vendendo diversão, segurança, eu estou transformando a vida dessas pessoas. Mas eu acho que a escala de Maslow,
ela existe a escala de Maslow até dentro da empresa, até na hora do empreendedorismo, sacou? E baseado no que você falou, acho que você vai concordar comigo. A jornada em busca de um algo mais dentro de uma jornada empresarial, ela passa por fases, assim como o Ventura tá falando. Então o jogo continue a nadar, né? Continue a andar. E busque ativamente um sentido maior por trás daquilo que você tá fazendo. Mas não deixe de agir caso você ainda não tenha. Ainda não tenha, é isso. É isso. Famosa perseverança. Então mesmo que eu não tenha ainda o porquê que eu tô vendendo brigadeiro, mas... Venda pela grana. Mas venda. E vá buscando algo maior. Legal. Gente... Eu tenho uma palavra. Autoconhecimento.